o professor Rafael Espada. Vou desejar aos dois um excelente webinar. Vou estar presente aqui. Aquilo que for necessário, eu também vou dar um suporte e vou ajudar. Então, desejo uma excelente aula para vocês. Vitor e Rafael, agora é com vocês, viu? Muito obrigado por vocês destinarem um tempo da vida corrida de vocês a esse evento da Shofu com as dentais e aos colegas presentes, viu? Forte abraço e obrigado. Obrigado, Walterson. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade por democratizar o conhecimento a nível Brasil. Eu acho que esse é uma missão, talvez, que caiba a nós, que nos dedicamos a essa parte acadêmica e não só ficar preso à questão regional, e sim difundir o conhecimento de norte a sul, leste a oeste. Queria agradecer imensamente a Shofu pela oportunidade, pela parceria, pelo espaço, Walterson, Edneia, Neiva, Inui, a própria Ângela, que não está aqui presente, mas faz parte do nosso time. E agradecer ao Rafael pela parceria de sempre. Nós estamos aí numa empreitada juntos, aí, uma caminhada longa, onde a gente vem desenhando alguns novos projetos de cursos presenciais. Então, vou até aproveitar o espaço, Walter, se você me permitir, para contar um pouquinho dos nossos projetos. Fica à vontade, Vitor. Passa o projeto de vocês aí, que é fantástico o projeto de vocês. Compartilha com eles. Nós tivemos uma experiência muito positiva ano passado em 3 cursos de imersões que nós fizemos, voltadas exclusivamente em resina composta. E é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E esse ano nós demos um upgrade no projeto. A gente vai estar dentro de um hotel, onde vai ter uma estrutura ímpar para estar recebendo as pessoas, com hands-on, com uma prática. Nós desenvolvemos um manequim personalizado para os alunos. Então, é um projeto bem ousado, que tem tudo para dar certo. Mas, basicamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre restaurações anteriores. Rafa, fica à vontade para se apresentar. Pessoal, eu sou clínico em tempo integral, então, assim, eu saí do consultório agora, vim para casa para conversar com vocês, então, tudo que nós formos conversar vai ser baseado em literatura científica, mas, mais do que isso, validado clinicamente nos nossos pacientes. Todos os trabalhos apresentados são feitos em pacientes da clínica diária. Então, a gente tem essa expertise, mais do que você estar baseado na literatura e trabalhar em manequim, a gente tem essa vivência clínica que a gente consegue passar para vocês qual é o protocolo a ser utilizado, o que dá certo e o que não dá certo. A gente não é aqui mostrar casos lindos, maravilhosos, e sim mostrar metodologia, mostrar técnica e como pode atingir excelência com novos materiais restauradores. Rafa, fica à vontade. Não, é isso aí, gente. Primeiramente, boa noite. Eu queria reiterar as palavras do Vitor no sentido de tentar realmente e mostrar para vocês a importância para nós, esse network com cada um de vocês, né? Claro que nada melhor do que um curso presencial, do que aquele calor humano de um curso, mas a gente poder estar transmitindo um pouco de conhecimento, a gente poder estar juntos nesse momento, claro, cada um na sua casa, mas a gente, de forma ou de outra, nós estamos juntos. Para a gente é muito importante, tá? Então, eu queria agradecer cada um de vocês que tiraram um tempinho para estar aqui com a gente. Não é fácil, a gente sabe, o dia a dia, a correria, mas vai ser muito importante porque nós vamos salientar algumas coisas novas que estão no mercado, igual o Walterson estava falando. Nós vamos trabalhar com uma resina bioativa. Não existe mais nada de tão atual quanto isso. Vocês vão começar a perceber que é algo que vai fazer diferença na vida de vocês. Já está fazendo a diferença na nossa vida. Como o Vitor disse, nós não somos voltados para a área acadêmica. Nós temos esse embase científico, mas nós somos clínicos. Então, nós vamos trazer uma mescla de evidência científica e experiência clínica. Então, isso até é algo que a gente vem implementando nos nossos cursos, né? Uma forma nova, uma didática nova, uma metodologia diferente. Quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente. Mas nós queremos trazer para vocês inovações. E, acima de tudo, inovações aplicáveis. Eu quero que hoje ou amanhã, quem estiver aqui, Rafael, eu quero já utilizar as resinas da Shofu. Utilize, você consegue. São técnicas aplicáveis, não é nada de surreal. Eu acho que isso é importante. Todo mundo que está aqui tem que conseguir fazer o que nós vamos passar. E o nosso objetivo realmente é esse.
Então, eu queria agradecer também imensamente a Shofu. É uma honra a gente poder falar em nome dessa empresa que nos acolheu tão bem. Saibam vocês que nós estamos aqui para o que precisar, tá? E agora o Vitor vai começar aí a dar o show dele, porque vocês vão ter a honra de ter um show com um cara desse nível. Então, aproveitem muito. Imagina, bondade sua. A gente está aqui para compartilhar e trocar experiência. Eu falo que isso é a grande sacada no nosso dia a dia. Ninguém é dono da verdade, a gente está aqui para compartilhar vivências e criar laço, criar vínculo. E é o que você falou, tenho certeza que eu já vi pelas pessoas que estão aqui, tem pessoas que deixaram de estar com a família ou estão com a família, muitos estão cozinhando, muitos estão com as filhas penduradas no colo, outros estão no consultório ainda. O importante é estarmos juntos, engajados e construindo tudo isso. O que nos leva hoje a falar um pouquinho sobre dentes anteriores, eu sempre falo que é sobre estética. A estética é uma coisa que traz o paciente ao consultório. É uma necessidade hoje que a gente tem basicamente duas dores no consultório. A gente tem uma necessidade de uma dor física ou uma dor emocional. E muito provavelmente o paciente que nos procura por restaurações anteriores, ele vem mais por uma dor emocional. Uma dor que leva ele a uma insatisfação pessoal, uma insatisfação familiar ou até uma insatisfação profissional, onde ele não se sente seguro a ponto de sorrir, de se comunicar e ter uma vida social plena. Então, eu acho que essa palavra é uma palavra que está na moda, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque essa demanda é muito grande e a gente acaba tendo um viés muito delicado em qual material indicar e até onde eu vou ser conservador e até onde eu estou sendo ético e correto. E aí você pega essa palavra e você começa a estudar ela a fundo e você vai ver que a palavra ética ela está diretamente inserida dentro da palavra estética. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas acham meio taxativo da minha parte começar qualquer bate-papo com esse tipo de assunto, mas é que a gente vê tanta coisa em mídia social que acaba chocando a gente. E eu falo que, como nós somos formadores de opinião, a nossa obrigação é fazer com que as pessoas entendam o que é o certo. Não dá para os pacientes chegarem no consultório e quererem comprar o que eles desejam, porque nem sempre o que eles desejam é o que é o certo. Dente não sai de moda, pessoal. O que a gente aprendeu de anatomia dental há 30, 50, 100 anos atrás vai se perpetuar. Cor de dente não sai de moda. Então, assim, eu tenho feito muitos retrabalhos onde os pacientes fizeram aqueles casos que chocaram, entendeu? E viraram piada e hoje eles voltam com uma outra consciência. E sabe quem perde com isso? Nós mesmos e o paciente. O dentista perde credibilidade porque ele fez um tratamento invasivo demais ou ele fez um sobretratamento e o paciente tem um dano biológico. Toda vez que você tem que repreparar um dente, trocar uma restauração de resina que não tem um contorno adequado, ou seja, uma porcelana, você está sendo invasivo. Você vai estar reconstruindo alguma coisa que não precisava. Então, fica aqui o meu legado para vocês sobre a nossa responsabilidade com os pacientes, sobre o nosso respeito com os pacientes e o comprometimento com a nossa profissão. Se todo mundo tiver isso à frente, eu acho que nós vamos ser profissionais melhores, pessoas melhores e, com certeza, teremos pacientes melhores. Outro dia eu ouvi de um amigo que diz o seguinte, quanto menos o paciente trocar de dentista, menos restaurações ele vai ter. Porque você tem uma sequência lógica, você tem um acompanhamento. E o nosso principal trabalho hoje é incutir na cabeça dos nossos pacientes a questão da prevenção, a questão da periodicidade e do retorno frequente, para que você crie vínculo e para que você traga o paciente no seu consultório para que ele realmente não tenha que passar por procedimentos invasivos. E uma das coisas que a gente adotou como método de trabalho é a educação. Vocês estão aqui visando isso, o ensinamento é uma forma de educar, e nós, como educadores, estamos aqui de coração aberto, dispostos a ensinar e nos doar ao máximo. Então, dentro desse período que nós reservamos para vocês, talvez de 1 hora e pouco, 2 horas, aí vai depender do andar da carruagem, a gente está disposto a ensinar tudo o que for possível, tirar as dúvidas e deixar, como o Rafael falou, a coisa bem mastigada e aplicável. Não adianta eu chegar para vocês e mostrar uma técnica perfeita, linda, maravilhosa, porém que só eu utilize. Essa técnica não é replicável. Ela tem que ser aplicável amanhã. Amanhã é sexta-feira, nós estaremos no consultório e o dia de amanhã já pode começar diferente. Para isso, a gente aplica uma metodologia.
cada um tem uma técnica restauradora, e a gente criou o nosso método, onde a gente vai passar passo a passo para vocês como trabalhar com resina composta. E a partir do ensinamento, a partir de uma sequência lógica, eu preciso que vocês se dediquem, eu preciso que vocês treinem. Só o treinamento vai levar à perfeição. Existe uma frase do Baratieri que diz: as nossas mãos só são capazes de reproduzir algo que um dia os nossos olhos já viram. Então, a gente precisa relembrar alguns conceitos básicos, nos engajar e colocar em prática. Poxa, faltou um paciente, pega um manequim, pega um modelo de um paciente, restaura, treina aquilo, faz um preparo. Não é bobeira. Eu faço isso na minha rotina. Às vezes um paciente falta, desmarca, ou por qualquer motivo eu tenho uma janela, eu vou e refino a minha técnica restauradora, refino os meus preparos, para que a hora que eu for para a boca do meu paciente, eu esteja mais seguro, mais apto e preparado para entregar o melhor. Eu trouxe para vocês uma situação legal, que eu pesquisei o que é saúde. A gente trabalha com saúde acima de tudo. Nós somos profissionais que tem uma amplitude de aplicação, desde a reabilitação oral até a reabilitação facial. Tem muitos alunos aqui que fazem harmonização, tem muitos colegas que trabalham com reabilitação oral, e eu acho que hoje tudo isso está integrado. Eu não vejo hoje mais segmentação diária, eu não vejo mais a implantodontia sem a pério, eu não vejo a dentística sem a prótese, eu não vejo a prótese sem a pério, eu não vejo a reabilitação sem a orto. Hoje eu falo que tudo isso está integrado e a harmonização vem como a cerejinha do bolo aí, porque eu sempre falo que nós temos um lindo quadro, porém ele precisa ter uma bela moldura. E qual que é a moldura do dente? A gengiva. Qual que é a moldura da gengiva? O lábio. E a moldura do lábio, a face. Então a gente vai sempre caminhar de fora para dentro, desde o nosso primeiro planejamento até a execução. E aí eu fui procurar na Organização Mundial de Saúde qual era o conceito atual de saúde. E lá o conceito diz o seguinte: a gente define saúde não apenas como ausência de doença, mas como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, a importância da nossa profissão vai muito mais além do que simples tratar dor. A gente precisa trabalhar na questão da satisfação do paciente. E é por isso que a gente vai falar de dentes anteriores. Só que a gente precisa criar uma metodologia, um ponto de partida. E por onde a gente começa? Qualquer coisa que você for começar. Por exemplo, quem vai cozinhar, está na cozinha agora. Eu vou fazer arroz, eu vou fazer macarrão. Eu preciso ter uma sequência lógica. Eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter artifícios para começar a cozinhar. Desde uma panela até a água, até os ingredientes corretos, da forma correta, para que eu possa entregar o meu prato perfeito. Então, assim, entendam que para a gente restaurar um dente, entregar para ele o que ele deseja, eu preciso estar preparado, primeiro intelectualmente, depois fisicamente. E a gente tem uma gama enorme de ferramentas de trabalho, e as resinas compostas hoje, elas são uma grande ferramenta, um grande aliado na nossa rotina clínica. Eu vou depois destrinchar um pouquinho para você sobre a resina composta, e eu acho que ela é o material mais versátil que nós temos hoje e o mais rentável. Eu falo que tem muito dentista que não gosta de falar de dinheiro, e eu acho que isso é uma babaquice, desculpa a expressão, mas assim, nós temos que conversar sobre dinheiro, entendeu? Nós temos que conversar sobre valores, porque nós somos gestores, empresários do nosso negócio. Nós somos formados apenas como técnico. E aí a gente se depara no nosso consultório que se você não souber gerir aquela estrutura, você não vai para frente. E quando você começa a olhar com olhos empresariais, que você começa a entender, fazer conta, criar estratégias, você começa a ter um resultado muito melhor. Você começa a performar melhor e aí a sua lucratividade aumenta. E é sobre isso também que a gente precisa falar. Falando nisso, pessoal, eu gosto muito desse slide, quem já assistiu essa aula sabe, quem faz tudo igual sempre vai colher os mesmos resultados. Então, quem não faz diferente não é notado. Então, entendam o seguinte, você precisa buscar o seu porquê. O que você faz de diferente? Qual é o teu principal diferencial no consultório? Não importa se é um diferencial físico, um diferencial de atendimento, de estrutura. Ah, Vitor, poxa, eu sirvo um cafezinho, eu coloco o propé no meu paciente na entrada, eu tenho uma televisão no teto, eu tenho um scanner, não importa. Você tem que explorar ao máximo tudo que você tem. Porque se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai colher sempre os mesmos resultados. E eu canso de ver pessoas reclamando e não mudam. O momento está aí para isso. Se você quiser mudar, você precisa sair da zona de conforto, dar um passo a mais e mudar a sua vida. E é isso que a gente vai tentar fazer, e é isso que eu procuro fazer em cada bate-papo, mudar a vida das pessoas para que vocês cheguem ao sucesso. Tenho certeza que todos vocês são profissionais de sucesso,
a gente pode ir um pouquinho além, pode ir um pouco mais longe. E eu gosto muito de falar sobre o ciclo da morte, esse espiral, não sei quem conhece, eu tirei do livro Odontologia de Mínima Intervenção, mas é de um artigo um pouco antigo que fala que o nosso principal trabalho é evitar o primeiro contato de broca com o dente. Poxa, mas eu venho para um curso de resina anterior e você vai falar para eu não encostar? Sim, porque eu quero que você trate o seu paciente como se estivesse tratando a sua filha, o seu filho ou a sua mãe. Porém, nós temos uma demanda espontânea que vai precisar tratar, vai precisar restaurar, vai precisar trocar, mas vamos incutir um pouquinho a nossa filosofia de trabalho baseado nisso. Vamos postergar ao máximo a intervenção. Vamos trabalhar com odontologia minimamente invasiva, com odontologia conservadora, para evitar essa primeira instalação de uma cárie primária, onde ela vai evoluir para uma cárie secundária, muito provavelmente uma cárie proximal. Posteriormente, ela vai perder a vitalidade, você vai precisar fazer um tratamento endodôntico, núcleo, coroa e até a perda desse dente levando a um implante. Eu sou implantodontista tanto quanto o Walterson e eu ainda falo para os pacientes, nada se compara ao dente. Se nós tivermos a possibilidade ainda de tratar, nós vamos tratar. E aí o paciente chega no consultório e fala, bom, tudo lindo, maravilhoso, mas eu quero restaurar meus dentes, eu preciso fechar meus diastemas, eu preciso ter um sorriso harmônico, simétrico e bonito. Quanto tempo vai durar? E aí você precisa se embasar em literatura. E aí eu trouxe esses artigos do professor Paulo Rodolfo, que é um cara sensacional, que ele tem acompanhamento clínico de restaurações de dentes posteriores, de 17 anos, 22 anos, e recentemente eu conversei com ele e tem um artigo aí de praticamente, se não me engano, 26 ou 28 anos para ser publicado. Então, é o que eu falo para vocês. A resina composta é um material durável, ele é um material definitivo e permanente. Quem conhece o Bruno Reis até conhece que ele fala que resina não é plano B, e realmente não é. É importante a gente ter isso, porque se você souber fazer o passo a passo, trabalhar com critério, você consegue entregar para o seu paciente esse tipo de resultado, de longevidade. Imagina só que há 22 anos atrás, ele conseguiu esse resultado de longevidade. E o que a gente vai apresentar para vocês sobre esse novo tipo de material, sobre essa classe de materiais bioativos, com certeza, eu afirmo para vocês que vocês vão ter uma longevidade muito maior e vocês vão trabalhar com mais segurança, eficácia e, com certeza, um tratamento muito mais longevo para o seu paciente. Importante a gente entender de longevidade e a gente dividir essa responsabilidade com o paciente. A longevidade, ela não está diretamente ligada somente ao procedimento que eu vou realizar. Eu, dentro das minhas possibilidades, do meu entendimento, conhecimento e técnica, eu vou empregar para o meu paciente o que tem de melhor. Então, eu estou aqui hoje, numa quinta-feira à noite, estudando, aprendendo, trocando informação com todos vocês. Amanhã eu estarei no consultório replicando tudo isso. Eu investi no meu consultório em tecnologia, investi em equipamento, investi em materiais de qualidade, em protocolo de atendimento, e aí agora eu preciso passar tudo isso para o meu paciente, executando e orientar o meu paciente. Então, a longevidade, ela compõe esses itens que eu coloquei para você. A situação do dente do paciente, qual é a abordagem que você vai ter, o tipo de cavidade, qual é a técnica restauradora, o tipo de situação adesiva que você vai empregar naquela restauração. Você precisa entender que tudo isso ele é operador dependente. Nós temos uma sequência que não pode ser negligenciada. Quem fazia restaurações metálicas ou restaurações de amálgama conseguia algumas situações de brechas. A resina composta não permite erro, ela não permite falha, ela tem uma sequência muito minuciosa. Então, ela é operador dependente. Então, eu preciso ver qual é a situação clínica do meu dente, saber operar aquele material, entender do material restaurador e orientar aquele meu paciente qual vai ser a rotina que ele vai ter para voltar ao consultório periodicamente. E a gente se depara com esse tipo de restauração. O paciente chega no consultório e fala, poxa, a minha restauração está insatisfatória. Ela desgastou, ela perdeu brilho, muitas vezes ela pode ter fraturado, e nosso objetivo é devolver ao nosso paciente restaurações imperceptíveis como essa, onde você devolve forma, função, estética com materiais de qualidade. E a gente às vezes pergunta, poxa, será que tudo isso é possível? E eu falo para vocês que é possível, desde que vocês se dediquem, desde que vocês queiram, que vocês se empenhem.
todo mundo pode. Falo isso porque eu nunca fui uma pessoa habilidosa. Eu falo isso em todo o curso, eu sempre fui uma pessoa que treinou muito e treina até hoje, por isso que eu falo para vocês, treine, tá? O treinamento leva excelência. Quanto mais você treina, melhor você fica. Lógico, tem pessoas que têm dom, tem pessoas que têm facilidade, mas é a minoria. Mas tudo é possível, sim. Então, é possível fazer restaurações em resina composta como essa? Com certeza. Se vocês souberem utilizar o material adequado, a técnica adequada, vocês vão obter esse tipo de resultado. Esse é um caso de fechamento de diastema de canino a canino, onde nós trabalhamos totalmente aditivo, de maneira conservadora, e a gente obteve esse resultado. Para isso, eu preciso conhecer as resinas compostas, as suas propriedades e saber aonde trabalhar e com o que trabalhar. Mas para eu trabalhar com resina, eu preciso entender quais são as dificuldades que eu vou ter, quais são as situações clínicas que vão aparecer para que eu consiga desvendar tudo isso e criar estratégias para que eu possa entregar para o meu paciente aquilo que ele precisa. Tranquilo até aqui, pessoal? Podem se manifestar qualquer coisa, vão me parando. E eu gosto sempre desse slide, que é o slide do professor Everton Nock, que ele fala, você vai trabalhar em dente anterior, você precisa conhecer dente anterior, você precisa conhecer a anatomia dental, você precisa conhecer uma proporção dentária, altura e largura, para você poder restaurar os seus dentes, para que você comece a desenhar aquele sorriso. Então, muitas vezes você vai lançar mão de um enceramento diagnóstico, mas às vezes você não tem tempo hábil para isso. Às vezes você precisa fazer uma restauração imediata a uma fratura. Então, são princípios básicos que eu trago para vocês que a gente precisa conhecer para que a gente possa, aí sim, falar para o nosso paciente, eu estou apto para te restaurar. E vamos falar um pouquinho de resina composta. É um material que eu acho que todo mundo trabalha hoje, independente da sua área de atuação, seja um implantodontista, um bucomaxilo ou endodontista, nós trabalhamos com adesão. E a resina composta está diretamente ligada a isso. E a gente precisa entender que a resina composta, ela é um material composto. Então, a gente vai buscar lá na essência. Esse slide é um slide do Rafael, que eu acho que é um slide muito bonito, que ele é clássico, entendeu? O que é resina composta? A gente se pergunta o que é resina composta. E a resina, ela é composta. Ela é composta do quê? Se vocês lembrarem lá da faculdade, a gente vai destrinchar um pouquinho isso para vocês entenderem o benefício dos produtos que a gente vai apresentar hoje para vocês. Então, nós temos uma matriz orgânica, onde nós vamos ter uma massa que vai, através de um agente de união, receber partículas. Essas partículas vão ser responsáveis por dar resistência à abrasão, por dar resistência à compressão e por nos permitir fazer um polimento dessa restauração. Então, lá atrás, nós começamos a trabalhar com macropartículas e as partículas foram evoluindo a ponto de nós trabalhar com partículas diversas e partículas menores, para que a gente conseguisse um resultado bacana. A grosso modo, esquematicamente, nós temos essa imagem. Então, nós temos aqui um arcabouço, uma matriz resinosa. Eu sempre dou aquele exemplo que eu acho bem clássico. Ô, Rafa, você já fez aquela gelatina colorida de criança? É hoje. Todo mundo faz, né? Quem tem filho aí, eu acho que deve fazer, porque encanta as crianças, e as crianças são muito visuais. Mas eu tenho a oportunidade, às vezes, de conviver e vivenciar algumas coisas que me encantam. Então, é basicamente isso. Você vê o olhinho da criança brilhar. Você bate lá leite condensado, creme de leite com gelatina, você tem aquela massa interna, e depois você faz gelatinas de diversas cores, corta em cubinho e aglutina dentro daquela massa. Basicamente é isso. Entendam que você tem um agente de união ao redor de cada partícula. Esse agente de união nada mais é do que o silano que a gente utiliza. O silano é responsável pela união de tudo isso. E a gente vai classificar as nossas resinas de acordo com o tipo de partícula. Nós temos resinas que têm partículas maiores, onde nós chamamos de macropartículas, partículas menores, que são as micropartículas, e você tem resinas que mesclam esses tipos de partículas, que são as resinas híbridas. E com a evolução dos materiais, elas foram se diferenciando de tamanho, arredondando os seus ângulos, melhorando o seu polimento, até chegar numa estrutura nanoparticulada. Então, na época da nossa faculdade, tinha perguntas de prova, né? Nós ouvimos falar muito sobre BIGMA, UDMA, que essa é a matriz composta, é a matriz que compõe a resina composta. Toda resina possui
bis-GMA, e monômeros, que esses monômeros, após a fotoativação, vão formar cadeias, que são os polímeros. E dentro dessa matriz inorgânica, nós temos aí algumas situações onde a gente vai trabalhar força de compressão, abrasão. Então, nós vamos ter estruturas como quartzo, vidro, sílica, bário, que vão compor a parte estrutural da nossa resina, que vai dar resistência. Então, esse desenho esquemático, eu acho que ilustra bem o tipo de partícula das nossas resinas, desde resinas macroparticuladas até resinas nanohíbridas, que são resinas que têm essa composição menor. Só que a resina composta, ela sempre é um material que ela fica estável. E nós passamos por um processo de evolução dos materiais, onde a gente aprendeu que o seguinte, nós trabalhávamos primeiro com restaurações metálicas. E aí a ciência veio e nos apresentou materiais biocompatíveis. O que é um material biocompatível? Que ele se adequa perfeitamente ao sistema biológico e então ele não vai interferir nisso. Então nós temos hoje o titânio como material biocompatível, a zircônia, a cerâmica e a resina composta. Depois que nós entendemos isso, nós amadurecemos a estrutura desse material, nós precisamos buscar materiais que mimetizassem os nossos tecidos. Então, o que é mimetizar? É copiar, é transformar aquele material artificial no mais próximo possível daquele material que nós estamos copiando. Então, hoje nós temos materiais biomiméticos, que é a resina composta e a cerâmica, que ela vai imitar o que a natureza construiu. Então, nós vamos tentar imitar a estrutura dentária, e tentar imitar esmalte, tentar imitar a dentina. E agora, o que nós temos de mais moderno e que é um material exclusivo da Shofu, que vocês não vão encontrar em nenhuma outra marca comercial, é um material bioativo. É um material bioativo por quê? Porque ele vai interagir de maneira ativa na cavidade oral. Então, nós temos hoje uma partícula, que eu vou apresentar para vocês, chamada Giomer, que é uma patente da Shofu, que ela tem na sua composição alguns íons que vão transformar a sua resina num material diferenciado, onde você pode apresentar para o seu paciente uma condição exclusiva. Então, é uma tecnologia que nós temos hoje, que nós temos aqui íons dentro de uma molécula, onde ela vai trabalhar de maneira favorável, tá? Onde nós vamos ter alguns benefícios com tudo isso. O que essa partícula vai trazer de benefício para o nosso paciente? Primeiro, ela vai minimizar o crescimento bacteriano. Ela vai prevenir lesões cariosas secundárias. Ela vai reduzir a desmineralização, reduzindo, assim, a adesão microbiana, neutralizando o pH, estimulando a remineralização. Então, tendo essa partícula na sua composição, nós vamos dar tranquilidade ao nosso paciente que nós vamos ter uma diminuição drástica no acúmulo de placa bacteriana e automaticamente a gente aumenta a longevidade dessa restauração em boca do nosso paciente. Então, para quem ainda não conhece, apresento para vocês aí a tecnologia Giomer, que esquematicamente ela tem esse desenho e eu acho que vai fazer a grande diferença na vida de vocês a partir de hoje. Eu tenho utilizado esse material já há alguns anos e eu tenho um feedback dos meus pacientes muito positivo, não só transoperatório, mas a nível de longevidade. Eu tenho acompanhamento clínico desses casos e eu tenho notado uma performance muito satisfatória. Eu falo que hoje a odontologia restauradora ela tem 3 pilares: adesão, fotopolimerização e polimento. O grande segredo é, se você polir adequadamente essa restauração e fizer um acompanhamento, você vai ter um resultado maravilhoso a nível de longevidade. O que nós temos aí na composição? O primeiro item que compõe essa partícula é o sódio. Tudo que eu estou falando para vocês está embasado cientificamente. E nós temos um compêndio, quem quiser depois, eu vou deixar o meu contato do Rafa e da Edneia, e se vocês quiserem, vocês podem mandar mensagem para a gente compartilha com vocês esse material científico, onde está tudo validado cientificamente que nós estamos falando. Quais são os benefícios de cada item. Como o nosso bate-papo é um bate-papo resumido, não dá para a gente entrar a fundo, mas é importante que vocês saibam que, por exemplo, o sódio, na composição dessa partícula, ele vai ter um efeito tampão e um efeito catalisador, onde vai equilibrar o pH da boca do seu paciente, equilibrar o pH da sua restauração.
O borato, eu acho que ele é a grande sacada dessa partícula. Ele tem um efeito antimicrobiano, antifúngico, ele acelera o processo de formação óssea e potencializa a ação do estrôncio. Então, quando você pega aqui essa imagem, uma microscopia, onde você tem uma diminuição de placa bacteriana, é o que a gente sonhou sempre para todo paciente. Aquela restauração subgengival, aquele paciente que não tem um hábito de higiene tão favorável, você consegue uma redução absurda de acúmulo de placa bacteriana. E quando você tem menos placa bacteriana, automaticamente você tem menos bactéria, menos inflamação gengival, menos colonização e menos incidência de restaurações secundárias. Então, nessa imagem, foi feito aqui uma tomada com uma resina composta convencional, sem a partícula, tá? E aqui, utilizando a resina Beautiful 2, que é uma resina fantástica, onde você nota uma menor espessura de placa bacteriana. É notável, eu falo que assim, é uma coisa visual que choca a gente. Então, é encantador quando você trabalha com esse tipo de material e dá esse benefício para o seu paciente. Um outro item que compõe essa partícula é o alumínio, que ele tem um efeito obliterador e ele vai diminuir a sensibilidade. Além disso, ele vai conferir à restauração um excelente nível de radiopacidade. Então, são íons que foram aglutinados nessa partícula, que cada um tem um benefício. E aí a gente vai notar que o nosso paciente vai ter uma diminuição na ação da bactéria. A gente vai ter uma estabilidade da sua restauração, um efeito antiplaca, e você vai notar que ele não vai ter sensibilidade pós-operatória por conta da obliteração desses túbulos através do alumínio. Outro item importante é o silicato. O silicato está presente para estimular a formação de cálcio. No caso aí, ele vai estimular a remineralização. Então, ele vai evitar que você tenha desmineralização. Então, pacientes, por exemplo, que tenham lesões, manchas brancas, esse tipo de resina ele é favorável porque ele vai trabalhar também nessa remineralização da estrutura dental ao redor. Um item que muita gente já conhece, está presente nas pastas e em outros materiais, é o fluoreto, que ele vai trabalhar também na sua remineralização e ele vai trabalhar numa resistência à mudança de pH. A nossa boca ela passa por ciclos diários de alteração de pH. Nós temos, por exemplo, pessoas que têm hábito de tomar água com limão em jejum. Na sequência, vão escovar o dente. Na hora do almoço, vai se alimentar, vai tomar uma Coca-Cola, depois vai tomar um suco de laranja. Então, você tem oscilações muito bruscas de pH. E o fluoreto ele é importante por conta disso, que ele vai equilibrar e vai neutralizar essa ação de mudança de pH, além do efeito antibacteriano. E eu acho uma coisa muito legal que essa partícula ela consegue recarregar o flúor. Então, se você fizer uma aplicação tópica de flúor, ou o próprio flúor presente na pasta de dente, ele recarrega esses íons dentro da sua restauração. O último item que eu tenho para passar para vocês é o estrôncio, tá? Que também vai trabalhar nesse processo de remineralização. E eu acho que dentro desse conjunto, desse pool de íons, a gente consegue um resultado fantástico. Então, para quem ainda não conhece, fica familiarizado aí com essa partícula Giomer, que é uma patente da Shofu, que é um material fantástico. Eu tenho um vídeo para passar para vocês, espero que passe aí, para vocês conhecerem um pouquinho.
Esse vídeo eu gosto bastante, que eu acho que ele é um vídeo impactante, eu acho que ele ilustra bastante a função de cada íon. Então, quem tiver curiosidade, pode mandar mensagem para a gente envia esse compêndio para vocês. Mas eu gostaria que vocês fizessem um print da tela agora e guardassem essas informações, porque às vezes fica a dúvida, quais são os pontos de benefício dessa partícula. Então, se vocês puderem, façam um print dessa tela que fica salvo para vocês, onde o primeiro ponto é a neutralização dos ácidos através das partículas que vão preservar o meio ambiente, equilibrando o pH da boca, deixando ele neutro, prevenindo a desmineralização do esmalte. Então, a proposta aqui que foi feita é no processo de desmineralização, para a gente equilibrar isso. Nós temos o principal fator, que é o efeito antiplaca, onde você consegue diminuir a formação daquela película adquirida. O quarto ponto é a recarga e liberação de flúor gradativamente. Eu acho que isso é um grande benefício. E as propriedades dos materiais que são preservadas através desses íons. Então, eu acho bacana vocês irem fazendo print de algumas telas, que eu acho que vai guardando, e aí amanhã vocês vão rever tudo isso e vocês vão falar, poxa, realmente a gente tem um material diferenciado para trabalhar. Esse é o estudo que eu mostrei para vocês. E nós temos basicamente hoje, todos os materiais da Shofu apresentam essa partícula. Então, desde os cimentos que nós estamos utilizando para cimentação de laminados cerâmicos, para cimentação de coroas, restaurações de inlays, onlays, até as resinas compostas de uso diário, ela compõe, essa partícula está composta dentro desses materiais. Então, dentro da gama que nós temos de produtos que a Shofu oferece ao mercado, vocês têm aí essa partícula que vai dar segurança e longevidade. Basicamente, hoje nós vamos trabalhar com duas opções de resina. A Beautiful 2 LS, que é uma resina que eu vejo como uma resina de alta performance, é uma resina que eu acho que tem um excelente polimento. Então, eu acho que é uma resina que eu focaria muito nas restaurações anteriores. E a resina Beautiful 2, que é uma resina também excelente, que é uma resina versátil, onde você tem indicação anterior e posterior. O que você vai ter de diferente aí? Talvez um pouquinho na pegajosidade e na textura dessas resinas. Então, quem gosta de uma resina um pouco mais viscosa, a Beautiful 2 talvez se encaixe melhor. Quem gosta de uma resina um pouco mais rígida, um pouco mais densa, a Beautiful LS, tá? Se encaixa melhor, além de alguns diferenciais a nível também de partículas e a nível de polimento. Então, aqui, basicamente, todos os materiais que nós temos dentro dos adesivos. Muito se fala de adesivo hoje, sob padrão ouro. E aí a gente tem hoje o nosso adesivo de 2 passos autocondicionante, sendo considerado um dos melhores adesivos do mundo, brigando diretamente com o Clearfield. Eu falo que eu jogo aberto com todo mundo, então se eu tiver que falar nome comercial de outras marcas, eu não tenho problema nenhum, até porque eu acho que é importante vocês saberem. Todo mundo fala do Clearfield, um excelente adesivo, é padrão ouro, só que o adesivo que a gente vem trabalhando da Shofu tem praticamente a mesma formulação, que foi desenvolvido pelo mesmo químico, e eu acho que ele não perde nada, muito pelo contrário. Ele vem uma quantidade mais abundante e o custo dele comercial acaba sendo mais barato e acaba sendo vantajoso. Então, para quem não conhece, depois dá uma pesquisada nesse adesivo, eu acho que vale super a pena vocês conhecerem. Um outro material que a gente destaca, que a gente foca muito, é na Beautiful Flow Plus, que eu acho que é um principal produto hoje que a gente trabalha, que é uma resina Flow, porém ela tem 2 viscosidades. Ela tem uma resina que ela é um pouco mais rígida e uma resina que é um pouco mais fluida. Então, nós temos 2 versões, onde 00, que é essa daqui, a vermelhinha, e a F03, que ela tem um tempo de escoar de 3 milímetros, por isso que ela chama F03. Então, a F03, ela escoa um pouco mais e a F00, ela não escoa. Para que é indicado, pessoal? Nós vamos lançar em breve aí, eu vou dar um spoiler para vocês, uma resina nova, que vai ser uma resina voltada para restaurações injetadas. A gente já utiliza essa resina para restaurações injetadas, mas vem um novo material específico para isso, uma formulação que vai revolucionar a rotina clínica de vocês, trazendo mais previsibilidade. Onde eu utilizo essa resina, pessoal? Para cimentação, para forramento. A gente trabalha hoje com odontologia biomimética, onde a gente faz aquele resin coating. O que é isso? Após o condicionamento seletivo do esmalte, após a aplicação do adesivo autocondicionante, onde você faz aquela blindagem da sua dentina,
você aplica uma camada de resina flow por cima, onde você blinda aquela dentina, onde você aumenta muito a sua adesão e você aumenta muito a longevidade da sua restauração. Quem quiser informações, depois eu mando esse artigo, um artigo do Pascal Magni, que eu acho que é fantástico e que faz um grande diferencial na nossa rotina clínica, principalmente para quem trabalha com dente posterior. E o nosso carro-chefe aí para falar de dente anterior é a Beautiful 2, que a gente consegue esse tipo de resultado. Um caso de fechamento de diastema, onde a gente consegue devolver forma, função, estética, polimento, textura superficial e entregar para o nosso paciente o que ele procura. E quando a gente fala de restaurações anteriores, nós temos hoje várias possibilidades para restaurar os nossos dentes. Desde uma simples classe 3 até transformações dentais, fechamentos de diastemas, laterais conoides, classe 4, classe 5 e facetas diretas. Então, a indicação dessas resinas são para compor todos esses tipos de indicações. Lembrando que o sistema da resina da Shofu é esmalte e dentina. Então, você tem resinas que são ligeiramente mais translúcidas de esmalte e resinas mais opacas que são para compor a dentina. E por que a gente fala tanto em indicar resina composta, pessoal? Porque a resina composta é um material versátil, é um material que dá previsibilidade, rapidez de resultado. É uma técnica minimamente invasiva e é o único material da odontologia que te permite reparo. Se você fizer um laminado cerâmico e ele fraturar, trincar, você pode até reparar ele com resina, com cerâmica jamais. E a resina composta, ela te permite esse reparo. Se você comparar com uma cerâmica, ela é um material de baixo custo e é um material que te dá muita rentabilidade. Você pega o valor de um tubete de resina e você converte isso no valor de uma restauração, quanto você não faz com aquele tubete em valor, em dinheiro? Então, é um material altamente rentável. Propriedades físicas e químicas são totalmente compatíveis com o que a gente necessita hoje e ele te permite um reforço de estrutura dental. Para isso, a gente precisa ter metodologia. E aí eu trouxe para vocês algumas técnicas restauradoras que nós utilizamos. A gente não vai ter tempo hábil de esgotar todas aqui, mas a gente separou um vídeo para ilustrar para vocês como nós executamos e convido a vocês, quem quiser, nós temos um curso agora, no finalzinho de março, serão 2 dias de imersão em resina composta em dentes anteriores, onde nós vamos passar todas as técnicas para vocês. Primeira técnica que a gente orienta vocês a utilizarem é a técnica que a gente aprende mais simples, que é a técnica da matriz de poliéster. O paciente chegou com um dente fraturado, qual é a primeira alternativa que eu tenho? Eu vou fazer uma concha palatina, vou proteger os dentes vizinhos e vou colocar uma matriz de poliéster nas proximais, apoio na palatina com o meu indicador ou com o meu polegar e assim eu já consigo reconstruir de maneira direta o meu dente. Porém, se eu tiver condições, eu pego esse paciente, faço uma restauração transitória, moldo ele, faço o enceramento diagnóstico e através desse enceramento diagnóstico eu crio uma guia de silicone, onde ela vai me orientar exatamente aonde eu vou colocar a borda incisal do meu dente. E a partir daí eu vou começar a minha técnica de estratificação com resina composta. Uma outra opção é essa matriz, chamada matriz BRB, desenvolvida por um grupo de professores brasileiros, que é o Gustavo Bertoldo, o Barrotti e o Weber Risse, onde a gente constrói, através de uma muralha de silicone, recorta essa muralha e imediatamente você restaura o seu dente sem precisar de um enceramento diagnóstico externo. Gosto muito dessa técnica e eu utilizo ela diariamente, não só para restaurar os dentes, mas para fazer aquele mock-up direto. Às vezes, para você encantar o paciente, conquistar o paciente e aumentar a sua taxa de conversão, você só precisa ter tempo, paciência e se dedicar e restaurar o seu dente. Suponhamos que o paciente chegou com diastema e você quer vender aquele tratamento em resina composta. Você não condiciona os dentes, você pega uma massa única, coloca na vestibular do dente, esculpe a face vestibular, polimeriza e constrói um layout, um novo design do sorriso para o paciente diretamente na boca dele. Mostra para ele, fotografa, registra. Você pode moldar esse formato que você predeterminou, constrói essa muralha palatina que eu falei e a partir disso, com a aprovação do paciente, você vai destacar essas casquinhas e vai guardar para caso você precise usar como referência. Numa segunda consulta, você já tem a guia palatina para começar a estratificar a sua restauração. Essa técnica que eu vou passar para vocês é uma técnica idealizada pelo professor Newton Falk. Ela chama técnica direta e indireta.
Por que ela chama direta e indireta? Porque você constrói a restauração diretamente na boca, destaca ela, faz o acabamento fora da boca e você vai cimentar essa restauração de resina na boca do paciente. E o meu material de eleição é a resina Flow da Shofu, porque é uma resina que tem muita carga, ela se assemelha muito a um cimento resinoso, e ela vai me garantir que eu vou ter uma adesão perfeita. Então, é uma técnica que a gente ensina no nosso curso também, e eu acho que é uma técnica que vai otimizar e vai valorizar o nosso trabalho, porque você agrega valor na sua restauração. Uma outra situação é essa matriz que a gente utiliza da Polidentia, ela foi desenvolvida pelo pessoal do Style italiano, onde se você não tiver alternativa, você consegue com uma matriz única, universal, colocar ao redor do seu dente, construir as proximais e ela já vai te dar aquele arcabouço proximal, devolvendo aquela pré-anatomia. Então, é uma outra alternativa que nós temos hoje para a gente trabalhar com restauração em resina composta. Nós temos também uma possibilidade a nível futuro aí, que a gente está trabalhando junto com o Thiago Toboni, que são as resinas compostas guiadas. Ele, junto com o professor Lincoln Queiroz, desenvolveu uma técnica onde você, através do escaneamento intraoral, através da confecção de guias, você vai tendo a colocação e inserção dessas resinas camada por camada. É uma técnica nova que está sendo validada aí clinicamente, então vocês vão acompanhando a evolução de tudo isso. E, por fim, uma técnica que a gente gosta bastante, que a gente indica 100% dos casos a resina da Shofu pela qualidade, pelo brilho e pela quantidade de carga, é a técnica injetada, onde a partir do enceramento diagnóstico você vai construir uma muralha, essa muralha é feita de silicone transparente e você vai preparar o seu dente, condiciona o dente e vai transitar individualmente, dente a dente, injetando ela por esse orifício que foi criado com uma ponta diamantada. Você injeta a resina e você, naquele espaço vazio, conseguiu um preenchimento total da sua face vestibular, replicando com exatidão a face vestibular do seu enceramento. O grande problema que a gente vê hoje é quando você tem uma restauração a ser projetada, a ser realizada, é você não conseguir cumprir adequadamente aquela anatomia que você pré-desenhou no seu enceramento. E com essa técnica você consegue ser exato, você consegue ter reprodutibilidade. E aí, vamos entrar na parte de cor, eu acho que é uma das grandes dificuldades que todos vocês, e eu passo aí a palavra para o meu grande amigo Rafael aí, que vai com muita maestria conduzir esse passo a passo de cor, e a gente vai apresentar um hands-on aí para vocês de uma classe 4. Rafa, vou sair daqui, tá? Vou espelhar, para você espelhar a sua tela. Eu vou espelhar aqui, Vitor. Tá, eu vou sair daqui. Você fala se tá... Peraí. Beleza. Show. Tranquilo? Rebenta. Bom, vamos lá então, gente. Depois desse pequeno show que vocês tiveram aí, vamos fazer uma sequência lógica, né? Claro, é muito importante a gente ter o entendimento, ter a compreensão do que é uma resina composta, da sua essência, aquilo que nós aprendemos na faculdade. E também a gente ter o entendimento das inovações. Eu imagino que muitos de vocês vieram aqui hoje buscando esse entendimento. Poxa, mas o que é essa bioatividade? Como ela funciona? Como que isso vai me favorecer no meu consultório, no meu dia a dia clínico? Legal, temos já um entendimento de uma resina composta, é um material sensacional, a gente consegue fazer, eu não digo 100% dos casos, mas hoje a gente consegue resolver uma grande gama de problemas no nosso consultório com a resina composta. Seja ela de forma direta, seja ela indireta, em várias técnicas, assim como o Vitor mostrou para vocês. Mas agora a gente entra num assunto delicado dentro de uma reabilitação, principalmente com resina composta. É uma dúvida, são perguntas que eu recebo muito, seja no Instagram, WhatsApp, até nos cursos a gente recebe muito essa pergunta. Rafael, eu tenho um problema grave em seleção de cor e principalmente em mimetizar essa cor em relação a dentes homólogos. Eu não consigo, eu tenho problemas, a resina é o problema. Eu vejo que assim, muitas pessoas elas partem mais para a cerâmica, porque a cerâmica ela te facilita a vida, por assim dizer. Você faz um preparo, você molda,
você escaneia o seu paciente, o seu ceramista, o seu protético é quem vai fazer a sua reabilitação estética. Claro, você quem dita para ele, ó, eu quero tal material, eu tenho tanto de espaço, eu quero tal cor. Só que é uma facilidade, sim, a gente sabe. Deu errado, a gente culpa o protético. Ah, foi o protético que errou na cor. A resina é você e o seu paciente. Então, assim, eu entendo que a cor é um processo muito importante dentro de uma reabilitação com resina composta. Então, para a gente começar a entender um pouco melhor dessa questão de cor, seleção de cor, a gente tem que, primeiramente, entender 3 dimensões que existem dentro desse fenômeno. A cor nada mais é do que um fenômeno, né? É um fenômeno óptico, 100% de necessidade de uma fonte luminosa, luz. Se a gente não tem luz, a gente não enxerga cor, tá? O olho, ele precisa da luz para que volte para nós a cor do objeto que a gente está olhando. E na resina composta não é diferente. Então a gente precisa entender 3 dimensões da cor. Estou falando da cor de um modo geral, não estou embarcando na odontologia. Claro, tem uma ligação totalmente direta. Primeiro aspecto, primeira dimensão, a matiz. O que é a matiz? A gente escuta sempre falar da matiz. Vamos resumir rapidamente. A matiz nada mais é do que a família, o nome dessa cor. É o amarelo, é o verde, é o azul, é o roxo, é o rosa, é o nome da cor. Então, sempre que você ouvir matiz, você vai lembrar exatamente disso. É o nome dessa cor, basicamente. Um outro aspecto dentro da cor, o croma. O croma nada mais é do que a intensidade dessa cor. Se eu pegar um vermelho, por exemplo, quantas intensidades de vermelho que eu tenho dentro dessa família, tá? Então, o croma nada mais é do que a intensidade. Aí a gente entra num aspecto que eu vejo como mais importante dentro da cor, principalmente se tratando de resina composta, que é o valor. O que é o valor? Às vezes muita gente pergunta, Rafael, eu não sei, eu entendo às vezes a matiz, eu entendo o croma, porque eu sei que eles existem uma representação do matiz e do croma. O valor não tem uma representação. Eu não consigo mostrar para vocês o que é o valor. Eu consigo definir, conceituar ele. O que é o valor? É a quantidade de branco que eu vou ter dentro, vamos falar de uma resina. É o quanto essa resina absorve e reflete de luz. Isso é o valor. Ah, Rafael, mas por que o valor é tão importante, então? Qual que é a questão dele, diferente do matiz, por exemplo, do croma? Eu vou falar para vocês que, assim, daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho por que a gente erra no valor, mas por que a gente enxerga mais o valor do que a gente enxerga a matiz? Tá? É uma coisa já de fisiologia. Nossos olhos, nós temos aproximadamente 100 milhões de bastonetes. Os bastonetes que são os responsáveis pela percepção do preto e do branco. Ou seja, o valor, quantidade de branco, quantidade de preto. Os cones que nós temos também nos olhos, eles têm uma representatividade de 7 milhões, enquanto os bastonetes são 100 milhões. Então, por isso que quando a gente tem essa discrepância de enxergar mais o erro no valor do que numa matiz. Então, basicamente, é fisiológico. A importância do valor já começa por aí. Então, mais um conceito para que fique mais simples. O que é o matiz? O que o matiz pode ser chamado? Coloração. A saturação, o croma. O valor, vocês vão ouvir muito esses 2 termos. Né? Vocês podem ver em algumas aulas. Brilho e luminosidade. Tá? Então, o que é? É o quanto ele reflete, o quanto ele absorve de luz, basicamente falando. Mas vamos tentar trazer esses conceitos para a odontologia. Numa escala Vita, por exemplo, aonde que eu vejo o matiz? O que é o matiz dentro de uma escala Vita? Para ficar mais simples, a família é o nome dessa cor. É o A, é o B, é o C, é o D. E o croma? Qual que é o croma dentro da escala Vita? É 1, 2, 3, 3,5. Então, lembra, eu tenho uma resina A1, matiz e croma. Ah, Rafael, mas e o valor? Não existe. Não numa escala Vita. Então, essa que é a questão. Eu vejo que,
pouco provável que você vai errar, você vai pegar um paciente, você vai ter um dente A4 e você vai colocar um A1. Esse erro você não comete. Você vai errar na opacidade desse dente, possivelmente. Ah, Rafael, minha restauração deu errado, a cor não bateu. Tenha certeza, você possivelmente não errou o matiz, você não errou o croma. Você deve ter errado o valor. Por isso a importância do valor. O que é o valor dentro de uma resina? Só para vocês entenderem. Vamos pegar uma linha, como vocês estão vendo aquela linha escura no fundo. Se eu pego uma resina mais translúcida e eu ponho de frente a essa linha, a esse objeto, eu enxergo ele por translucidez. É um vidro, é um espelho. Eu consigo enxergar. Então, você vê que essa opacidade ela vai aumentando de acordo com o tipo de resina que você vai utilizando, dentro de uma mesma marca comercial. Então, assim, eu estou trazendo para vocês resinas translúcidas, o tanto de opacidade que elas têm. O esmalte, existem empresas que trabalham com resinas que vocês vão ver assim, corpo ou body. O que é essa resina de corpo? É um meio termo entre uma resina de esmalte, que é mais translúcida, e uma resina de dentina, que é mais opaca. E eles fizeram o corpo, que é um meio termo. A Shofu não tem a resina de corpo. Algumas empresas têm, outras não. Tá? Então, só para vocês entenderem o que significa o valor dentro de uma resina composta. Eu posso estar nesse mesmo quadro que vocês estão vendo aqui, eu posso falar para vocês que essa resina aí, ela pode ser uma A1. Mesmo que, se você observar, você fala, tá diferente. Mas todas podem ser uma A1. O que muda é a sua opacidade. Essa que é a questão do valor. É o quanto que esse dente vai me refletir de luz ou vai absorver. Essas resinas de efeito da Shofu também deixam isso muito claro. Elas não têm matiz e elas não têm um croma definido. Elas têm um valor. Tá? Então, nós vamos trabalhar com o HVT, por exemplo, é uma resina de alta translucidez. Ela reflete muita luz, ela absorve muita luz. Tá? Então, dentro dessa escala de valor, a gente enxerga o quanto essa resina bloqueia o meu fundo ou o quanto essa resina pega a luz e joga ela para dentro. Tá bom? Isso fica muito claro num dente natural. Por que a gente olha o dente natural num corte histológico como esse, por exemplo, e a gente enxerga uma camada mais fina de esmalte, uma camada mais densa de dentina, ou muitas vezes a gente vê a inversão disso, mais dentina e menos esmalte, tá? Então, vamos lá. Todos esses fundamentos óticos da cor são importantes para a gente ter esse mimetismo dentro do natural, para que a gente enxergue áreas translúcidas, que a gente enxergue áreas mais opacas. É isso que vai fazer com que a gente consiga resultados como esse. Aí eu consigo uma translucidez aonde eu preciso realmente dessa translucidez e regiões aonde eu preciso de deflexão de luz, eu consigo áreas mais opacas. E aí fica uma pergunta que eu recebo muito, e já errei muito nisso também. Ah, Rafael, por que minhas restaurações ficam acinzentadas? Eu faço uma restauração, ela fica cinza. Qual que é o problema do cinza? Por que todo dente fica cinza? Eu demorei um pouco para entender esse conceito no sentido do próprio erro, né? Eu fui entender isso batendo a cabeça. Por quê? Na minha concepção, se eu tinha um paciente jovem, eu trabalhava com uma quantidade muito grande de esmalte. Isso na minha concepção. Depois eu fui entender que não, eu estava errado. E agora eu vou tentar mostrar para vocês o porquê disso. Por exemplo, um caso como esse. Eu vejo dentes com uma translucidez relativamente baixa, eu não vejo aquela borda incisal translúcida, mas eu vejo um dente que reflete muita luz. Tá? Ó, vamos dar uma aproximada na restauração que foi feita. Se vocês observarem, existe uma diferença grande entre os dois, o central e o canino, que é remanescente do paciente, e o dente que foi restaurado. Mas eu falo para vocês que o dentista não errou no matiz e não errou no croma. Ele errou no valor da restauração. Ele usou uma camada de translúcido muito grande. E por que ficou cinza, então? É o efeito óptico. Quando a luz
a luz, a fonte de luz sai dos nossos olhos, como vocês estão vendo nesse exemplo aí. Ela sai dos nossos olhos, no próprio ar, ela já vai perder um pouco de força. Quando essa luz que saiu do meu olho bate na minha parede translúcida, ela entra. O translúcido ele tem esse efeito. Então você imagina, quanto maior for o meu translúcido, mais luz vai passar por dentro dele, até ele encontrar algo opaco. A luz encontrou alguma coisa opaca, ela volta. Então ela vai perder potência no ar, ela vai perder potência no tanto de translúcido que você usou, até ela bater num opaco. Bateu no opaco, ela volta, perde mais potência e ela chega fraca no meu olho. Então, por isso que você faz uma restauração e fica cinza, você fala, eu errei, eu acho que era um A1, eu usei um A2. Aí você vai põe um A1, continua cinza. Você não errou na cor, na família, na intensidade dessa cor. Você errou no valor. Você usou muito translúcido. Como que eu corrijo isso? Eu aumento o meu opaco. Para quê? Para que esse foco de luz, essa energia, não perca tanta força atravessando o translúcido e voltando para o meu olho. Então, basicamente, essa é a questão mais... Eu acho que é o erro mais comum que a gente encontra dentro de restaurações anteriores. Claro, quando você faz um conjunto todo é mais fácil, é mais difícil você errar. Mas se você faz um dente e você tem que replicar o vizinho, é ali que o bicho pega. Uma classe 4, por exemplo, a questão é você entender o que você precisa bloquear. Eu tenho que bloquear um fundo escuro. Eu preciso de uma resina opaca. Eu preciso de um dente que brilhe muito. Sabe aquele dente que você fala assim, nossa, é um dente aceso. Eu preciso de mais opaco, menos translúcido. Então, por isso que a gente vai sempre trabalhar com quantias reduzidas de translúcido. Claro que existem variantes. Se eu tenho um paciente mais idoso com aquele dente mais acinzentado, eu preciso de mais translúcido. Se eu tenho aquele paciente mais jovem com aquele dente que brilha, eu preciso de mais opaco. Tá? Então, basicamente, essa é o principal erro que eu vejo dentro de uma resina composta. E isso afasta muitos dentistas desse material. Esse medo de trabalhar com... principalmente de dominar as cores. E cada empresa, cada marca tem um tipo de valor. Existem resinas mais translúcidas e existem resinas mais opacas dentro de cada empresa. Tá bom? Aí aqui fica uma dica, que foi uma coisa que o Vitor falou. Uma frase que o Vitor falou que eu acho sensacional. É muito mais fácil você trabalhar com uma resina composta quando você mesmo faz o seu enceramento diagnóstico, por exemplo. Se você tiver a oportunidade de treinar esse enceramento, você replicar aquilo vai ser muito mais fácil. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente tenta fazer... Claro, conforme você vai pegando o jeito, uma técnica ali, handmade, que você faça à mão livre, vai super bem. Mas se você treina isso antes e você tem esse modelo de estudo para que faça com que tenha uma facilidade para você, vocês vão perceber que assim, a resina ela começa a ficar fácil. Então você dominou o material, você entende o que é a resina composta. Você tem um material de qualidade, eu tenho uma resina bioativa. Você dominou a cor dessa resina. Eu trabalho com tal empresa, eu sei que ela tem uma dentina muito opaca. Você dominou a cor dentro de determinadas resinas e empresas. Você replica isso agora, você treina. Eu acho que é um dos fatores primordiais para o sucesso dentro de uma reabilitação em resina composta. Tá? E eu trago também, assim, o Vitor também comentou isso, e eu acho que vocês vão vendo que são fatores, é um checklist de importâncias. Você dominar o material, você entender sobre ele, você dominar a cor, você dominar a questão de valor desse material, dessa empresa, você treinar a sua mão, treinar os seus olhos, e você entender que você precisa de alguns fatores para que isso se torne algo que tenha uma longevidade. Eu acho que esses 3 P's são primordiais para uma resina composta. Primeiro, polimerização. Não adianta você fazer uma resina linda, maravilhosa, acertar a cor, acertar o valor, mas você não polimeriza ela de acordo.
Você pode até polimerizar ela também, de acordo. Mas não adianta nada se você não tem um polimento correto. Você não faz o polimento dessa resina. E também não adianta nada você ter todos esses fatores e um paciente que não colabora. Eu acho que esses 3 P's são fatores que vão levar ao sucesso ou insucesso da sua restauração. Tá bom? Bom, nós vamos trazer aqui de uma forma bem rápida, não digo rápida, mas eu digo simplificada. Esse hands-on nada mais é do que um vídeo que nós vamos trazer para vocês de uma estratificação de uma forma simples, uma forma que qualquer um pode estar fazendo no consultório amanhã. Que, assim, além de otimizar o seu trabalho, você consegue um resultado muito legal. O seu paciente vai sair feliz. Claro que existem algumas outras estratificações. A gente consegue estratificações mais simples do que a que nós vamos mostrar para vocês. Por exemplo, uma técnica solo, onde você usa apenas uma resina, um tipo de resina para o dente todo. Você trabalha todo esse dente com apenas uma resina. Fica bonito? Fica, mas a gente consegue sofisticar mais as técnicas. Tá? Eu vou trazer para vocês uma técnica que a gente pode chamar de DEI, dentina, esmalte e incisal, onde basicamente a gente trabalha com essas 3 massas apenas, para fazer uma estratificação um pouco mais sofisticada do que uma técnica solo. E existem técnicas mais sofisticadas, onde a gente vai trabalhar com resinas de dentina, esmalte, incisal, alguns efeitos, algumas cores, corantes. Então, só para vocês entenderem que existem essas opções. Eu vou trazer para vocês essa técnica mais simplificada. Por quê? O nosso objetivo é que amanhã vocês estejam tentando ou já aplicando isso. Não é difícil e não tem segredo, tá? Então, nós vamos também mostrar para vocês alguns materiais indicados para a gente estar usando, para ter um resultado legal dentro dessa técnica. Claro, você tem que saber da técnica, mas você também precisa usar materiais que facilitem a sua... Tá? Eu vou colocar o vídeo aqui. Espera aí. Ô, Vitor, você me avisa se estiver aparecendo. Uhum. Tá beleza? Beleza. Tá. Vamos lá. Então, assim, vamos lá. Vamos começar. O que nós temos na nossa mesa para a gente começar o nosso trabalho? Eu vou mostrar para vocês o que nós vamos estar utilizando. Primeiro, eu vou usar nesse trabalho um modelo impresso de um paciente antigo meu, que eu havia feito lentes em cerâmica. Ele vai já também... Esse modelo vai ser para mim o meu enceramento diagnóstico. Vocês vão entender o porquê. Eu vou usar uma silicone de adição da Zermatt, o Hydrorize. É um silicone sensacional. Eu utilizo muito ele, principalmente para essas guias palatinas, às vezes guias de mocap. Eu gosto muito desse silicone. Eu vou utilizar 3 resinas. Nós vamos trabalhar com uma resina de esmalte, a Beautyfill 2, uma resina de dentina, também da Beautyfill 2, e uma resina incisal, que é a Beautyfill 2 LS. Tá? Ah, Rafael, a Shofu só tem resina? Não, a Shofu tem uma linha também de polidores e pedras de acabamento. Eu vou usar esse kit Super Snap, que são alguns discos para acabamento de granulações variadas. Vocês vão ver, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Tá vendo? Então, nós temos granulações para acabamento até granulações para polimento inicial, dentro do mesmo kit. Eu vou utilizar esse silicone One Gloss. O silicone One Gloss, ele vai servir como polimento e ele já vem impregnado com óxido de alumínio. Ele já tem essa característica no próprio silicone. Tá? E as famosas pedras Shofu. São pedras para acabamento que eu acho espetacular. Tá bom? Então vamos lá. O que a gente vai começar no nosso hands-on? Basicamente essa manipulação para a gente fazer a guia palatina. Eu acho que todos os passos são importantes. Vocês vão perceber que assim, eu fiz um trabalho didático, não tem necessidade de usar toda essa quantia de material que eu usei. Tá? Para ficar um pouco mais didático, 1 para 1, eu acabei fazendo isso. Mas se você vai fazer de canino a canino, você não precisa usar tudo isso de material, vocês vão ver o porquê. Tá? Então, a gente vai fazer toda a manipulação de forma correta do nosso silicone. Deixa eu passar aí um pouquinho.
Esse Hydro-Rise, ele é sensacional para esses procedimentos, viu? Ele tem uma fidelidade muito grande. Só o pesado tem uma fidelidade muito grande. Então, vamos lá. A gente vai fazer a manipulação do nosso material pesado. Repito, é uma quantidade absurdamente além do que a gente precisaria. Eu poderia usar metade desse material. Fiz por uma questão didática, tá? Só para que... Então, ó lá, eu não tenho ainda um material homogêneo. Eu preciso deixar ele... Você vê, tem uns filetes brancos. Ainda não consegui homogeneizar esse material. No momento que eu consigo realmente fazer essa homogeneização, eu vou agora... Né, no caso, eu já poderia levar para o dente, mas como eu fiz uma quantia muito grande, eu vou tirar metade, só para vocês verem que não tem necessidade de tudo isso. E eu falo ainda mais, a metade ainda é muito, tá? A gente consegue trabalhar com uma quantia até menor, mas tomem cuidado, tá? Às vezes o pouco sai caro. Então, ó, eu vou fazer todo esse condicionamento da palatina com o meu material pesado. Eu não quero que o material pesado invada a minha vestibular. Nesse momento, eu quero só a referência palatina. É ela que vai me servir como base tridimensional para o meu dente. Tá? Então, ó, eu não quero que ela invada a minha vestibular. Ó, você pode passar o dedo na vestibular para que não fique excessos ali, não cubra a incisal. Ó. É muito importante esse momento. Claro que, vamos supor, fique um excesso, você pode fazer o recorte depois com bisturi ou com o próprio estilete um pouquinho mais fino, você consegue. Mas nesse momento que o silicone ainda está ainda não tomou presa total, você consegue deixar ele bem lisinho, bem certinho, você não perde tempo depois. A sua base palatina já está pronta, a sua guia palatina já está pronta. Tá? Ó, tem um excesso por palatina, para você ver que ainda sobrou material. Tá? Então, show de bola. Estou com a minha guia palatina pronta. Eu fiz uma fratura nesse dente. É o mesmo modelo, mas eu fiz uma fratura. Então, eu vou agora do pressuposto que você já fez a hibridização desse dente. Você já tá. Eu estou passando um adesivo no manequim, no modelo, para que a resina se prenda um pouco mais, para que não solte. Mas eu já estou com o pressuposto do seu paciente que você já fez essa hibridização. Ácido, adesivo, enfim. Faço a fotopolimerização. Com a resina incisal, eu faço toda essa acomodação na minha guia palatina. O que é o importante nesse momento? Eu fazer a cópia exata dessa palatina. É ela que vai me dar essa base tridimensional do meu dente, tá? O formato dele. E eu preciso de uma camada bem fina e homogênea também. Eu não posso ter regiões mais espessas e regiões mais finas. Eu tento fazer algo mais homogêneo. Tá? Tá vendo? Eu vou passando pincéis, borrachas. Eu tenho que ter ali uma média, vamos dizer assim, de uma camada de uns 0,3 milímetros nessa etapa. É uma quantidade suficiente. Ó. Então, eu vou acomodando essa resina de várias formas. Cada um tem ali uma preferência. Tá? A gente pode trabalhar de várias formas. Então, ó, eu fiz essa acomodação, eu acomodei a minha resina incisal na minha guia palatina, vou levar ela no dente. Vamos supor que eu não preenchi completamente, igual vocês estão vendo no vídeo, ó, tá vendo? Faltou material. Eu posso fazer esse refinamento? Eu posso acrescentar esse material. Ó, acrescento o material, levo onde ficou o gap. Eu tento deixar ele o mais perfeito possível, porque você ganha tempo depois. Você tem menos ajuste. Tá? Faço acomodação, ó, tento remover, não deixo que grude com o dente do lado, isso é importante. Refino minha guia, mesmo que seja só a palatina, eu já deixo ela o mais impecável possível, tá? Foto ativo. Agora é aquele momento quando você passa o cartão de crédito, você fica esperando a transação aprovada. É agora, ó. Será que vai grudar no dente ou vai vir na guia, né? Dá aquele medo, mas fique tranquilo que ele fica no dente, tá? Se você fez da maneira correta, ele fica no dente. Vocês podem observar que vão ficar algumas rebarbas. Nesse momento, você pode fazer o refinamento também da concha. É aí que entra o disco. Não tem problema. Ah, mas eu preciso depois condicionar o meu dente de novo? Não, você está desgastando resina. Pode continuar a sua estratificação normalmente. Faz um refinamento,
e segue a estratificação. Próximo passo da minha estratificação, então, eu vou trabalhar com a minha massa de dentina. Qual que é o objetivo da minha massa de dentina? É ela que vai dar o meu contorno interno do meu dente. É ela que vai dar aquela característica de bloqueio de fundos. Às vezes eu tenho um fundo mais escuro. É ela que vai bloquear bisel. Muitas vezes você fala assim, eu fiz aquela classe 4, ficou aquele halo exatamente da linha de resina com o dente. Por quê? Você não bloqueou o bisel com uma dentina, com uma resina mais opaca. Então, essa é a função da nossa dentina. Ela já vai me dar toda essa anatomia interna do dente. Então, ó, eu vou dar uma aceleradinha aqui para vocês, porque vocês vão ver que eu já vou começar até a fazer o desenho dos meus mamelos nessa dentina, porque é ela que me dá a característica interna. Então, eu estendo essa dentina, eu posso jogar ela até para cima do bisel. Ó, vou até acrescentar um pouco mais. Eu não tenho problema com contração. Você pode trabalhar com grandes massas, não tem problema. Não estamos trabalhando em uma caixa confinada, como seria uma classe 1, uma classe 2. Tá? Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que senão fica muito demorado. Ó, eu já vou fazendo, deixa eu voltar um pouquinho. Eu já vou fazendo, inclusive, o desenho dos meus mamelos. Ó, é nesse momento. Se precisar, você vai acrescentando. Um detalhe muito legal. Essa camada não pode ocupar o dente como um todo. Você precisa, sim, levar ela para a cervical, até muito próximo da borda incisal, e ela tem que ter um leve abaulamento do terço médio para o terço incisal, uma região mais côncava, para que caiba a nossa última camada de resina, que é o esmalte. Então, ó, eu já vou fazendo toda a região de mamelos, ó. Isso quem define? O dente vizinho. Eu estou fazendo um desenho aleatório. Eu não sei se o meu dente vizinho tem essa anatomia interna. Você vai ver e você que vai desenhar o seu mamelo. Fiz o desenho dos meus mamelos, fiz a polimerização dessa camada de dentina, eu vou para a minha última camada, o esmalte. Lembrando, essa camada ela é muito importante. Se ela fica muito espessa, você vai ter aquela questão do acinzentamento. A partir de 0,3, 0,5 milímetros, você já tem o início desse efeito de acinzentamento. Então, quanto mais fina for essa camada, melhor. Então, ó, eu vou fazer todo essa condensação da resina, deixando ela mais lisa possível. Eu gosto muito de trabalhar com esse pincel de artesanato. Aí vocês vão me perguntar, Rafael, parece que está meio molhado a sua resina. Eu trabalho sempre com um modelador, chama Wetting Resin. É sensacional. Ele causa esse molhamento, ele já dá até um acabamento inicial. Ó, e aí eu consigo condensar melhor a minha resina e já trabalhar esses detalhes. Qual que é a parte importante desse esmalte? Primeiro, tem que ser uma camada fina. No esmalte, na camada de esmalte, na massa, eu já começo a trabalhar, pensar em trabalhar minhas arestas. Aresta distal, aresta mesial. Quem que vai definir a minha aresta? Se ela é mais... se eu abrir um pouco mais, se eu vou fechar, é o dente vizinho. Tá? Então, ó, eu já vou fazendo esse trabalho, removendo excessos. Eu não quero uma camada grossa, eu não quero um dente cinza. Ó, remove excesso, já vai fazendo todo o detalhamento do esmalte. É a última camada. Depois é broca. Então, quanto menos broca você usar na sua restauração, melhor. Então, deixa ela o mais impecável possível nesse momento. Eu gosto de passar pincel, eu gosto de passar aquela espátula fininha. O pincel de artesanato também ele vai muito bem. Eu tenho que deixar ela homogênea, tá? Ó, posso já começar a criar algumas texturas, anatomia secundária, eu já vou pensando em tudo isso, mas eu vou mostrar para vocês que você pode fazer isso depois também, tá? Olha lá, estou fazendo todo o acerto desse dente, remova excesso, vai cair excesso por palatina, tira, olha esse dente por vários ângulos, você olha num ângulo um pouco mais assim lateral para você ver se essa resina não está um pouco mais vesticularizada que o seu dente vizinho. Olha por um ângulo cérvico incisal, é importante também para você ver a questão das inclinações. Agora eu vou trabalhar as arestas. Posso acrescentar um pouquinho mais. Eu gosto de trabalhar com uma cobrinha. Eu faço sempre essa cobrinha na região das arestas porque eu já deixo a aresta praticamente pronta. Ó. Eu pego uma cobrinha, ponho na minha aresta. Lembrando que eu estou trabalhando num modelo digital.
eu não tenho ponto de contato, está tudo grudado. Você, na boca, vai ter creio eu que vai ter uma matriz, poliéster, um durex, alguma coisa ali. Tá? Então, ó, você já trabalha essa aresta. Eu vou fazer o trabalho só na mesial, só para vocês entenderem o que seria isso, tá? Eu faço todo esse trabalho com a resina de esmalte, tomando sempre o cuidado com a espessura. Passou de 0,3, 0,5, você vai ter já um acinzentamento, leve, mas vai. Então, quanto mais espessa for essa camada de esmalte, mais para o cinza vai puxar. Então, ó, faço todo esse acabamento dessa região, ó, vou tentando deixar o mais parecido com o dente vizinho possível. Depois eu ainda vou mostrar para vocês uma outra forma de fazer esse acabamento, esse refinamento. Muitas vezes eu faço isso com a resina de esmalte e faço com a lapiseira, que vocês vão ver daqui a pouco. Tá, ó, vou deixar aqui. Eu não vou acertar ele 100% para que vocês vejam na lapiseira a diferença de um dente que já está feito, que seria o dente do paciente, e o dente que vocês estão fazendo. Tá, então vamos lá, deixa eu ver se já vai aqui. Ó, aí o que a gente vai fazer? Vamos lá. Finalizei essa camada de esmalte. Fotoativei. Quando a gente faz provisório de prótese fixa, você pega a lapiseira, o que você faz com ela? Você deita ela e passa ela no término. Ela delimita a região que está mais elevada. Em regiões de aresta é a mesma coisa. Ó. Se eu passar ela de ponta, ela marca qualquer coisa. Se eu passar ela deitada, ela marca a região mais elevada do meu dente, ou seja, a minha aresta. Nesse momento, com o disco, eu faço todo esse refinamento das minhas arestas. A aresta, ela é muito importante. Muitas vezes você quer um dente que tenha um ar, vamos falar assim, eu quero um dente que naquela questão ótica, me pareça mais largo. Você pega essa aresta, você abre ela, joga ela lá para quase fora do dente. Ah, não, Rafael, eu quero um dente com um aspecto mais, assim, um pouco mais curto. Traz essas arestas para dentro. E aí, com a própria lapiseira, você já vai fazendo a delimitação dessas anatomias secundárias, periquimáceas, as texturas, ó, e já vai acertando as suas arestas também. Então, eu dou uma aceleradinha, mas é um processo que demora. Muitas vezes eu passo a lapiseira 2, 3, 4 vezes no mesmo dente. Às vezes você faz o conjunto, imagina, você faz 3 passadas de lapiseira em cada dente, você está fazendo 10, é mais de 1 hora só nesse processo. Eu pego uma broquinha multilaminada, em baixa rotação, faço ali as minhas texturas, lembrando que essa textura ela lembra muito uma Torre Eiffel, né? Eu gosto de fazer o mamelo distal um pouquinho maior do que os mesiais, tá? É uma coisa minha. E agora eu vou fazer o refinamento, esse polimento com os disquinhos. É sensacional esse kit de discos que a Shofu tem. Então ele começa como polidor, ele começa como um acabamento e termina como um polimento inicial. E eu finalizo com o silicone One Gloss, que é aquele que já vem impregnado com óxido, tá? Sempre eu vou jogar uma aguinha, porque ele precisa de água para fazer esse polimento, ó. E aí a gente faz esse polimento praticamente o final. Eu gosto às vezes de trabalhar com feltros, roda de algodão. Esse One Gloss ele substitui as pastas de polimento, tá? Então, ó, eu consigo um resultado muito legal, com uma estratificação muito simples, fácil, que sinceramente qualquer um aqui vai conseguir fazer. E claro, lembrando que eu estou usando um material de qualidade, eu estou fotoativando esse material com foto de qualidade, eu fiz um polimento de qualidade e eu tenho o pressuposto que o meu paciente vai colaborar também, né? O cara toma 35 cafés no dia, ele quer me ferrar com uma resina, tá? Ó, vocês veem que ele forma as texturas, tá vendo? Ó, eu fiz as texturas, fica muito parecido com o dente vizinho, né? Então a gente consegue, e tudo bem que eu trabalhei com um modelo digital, mas a gente consegue uma coisa muito parecida. Ó, eu repliquei exatamente o desenho da minha guia palatina, tá? Então, show de bola. Deixa eu voltar aqui.
Gente, então é isso que a gente tinha aí para mostrar para vocês. Foi uma satisfação enorme, né, Vitor, a gente poder aí compartilhar um pouquinho do que a gente tem a mostrar. Ô, Vitor, eu acertei seu Instagram, né? Tá certo, né? Pô, dessa vez não errou. Porque eu já errei, aí começaram a seguir um outro cara lá, deu rolo. E assim, a gente agradece muito vocês terem tirado esse momento para estar aqui com a gente. Claro que nós fragmentamos muito as coisas, tem muito mais coisa, muito mais conhecimento para que a gente possa estar mostrando para vocês, principalmente em relação à bioatividade. Eu acho que é um segmento novo, só a Shofu vai conseguir entregar para vocês, mas tem muita coisa para vocês verem. Né? Eu acho que é um ponto de partida, né, Rafa? Eu acho que é um bate-papo, é uma explanação, é uma apresentação desses novos materiais e é uma situação que a gente deixa aí esse start para que cada um de vocês comece a desvendar esses novos materiais, comecem a replicar. A técnica que você apresentou é uma técnica totalmente aplicável que a gente faz e é uma coisa que você pode utilizar já amanhã no consultório de uma maneira muito simples e começa a colher os resultados do que a gente vai desenvolvendo. Com certeza. E assim, só para a gente, né, relembrar vocês, nós vamos aproveitar o espaço para falar que realmente nós estamos agora iniciando 2021 com essa turma aqui em Sorocaba. Serão 2 dias. Nesses 2 dias vocês vão ter muito mais acesso, desde técnicas restauradoras até a questão da bioatividade. Nós vamos estar trazendo isso com mais tempo, né? Vão ser 2 dias assim, praticamente 12 horas por dia, né, Vitor? Que o negócio lá, o bicho pega. Eu vi aqui que tem algumas pessoas que já fizeram alguns cursos, sabe que a coisa é intensa, tem hora para começar e não tem hora para acabar. Não tem hora para acabar, exatamente. Então, assim, para quem tiver o interesse, entre em contato com a gente explica. Dizem que eu gosto de falar muito, mas você fala mais que eu? Aí ferrou, né? Mas, o Walterson, quer falar alguma coisa? Oi, Rafa, vou aproveitar para finalizar, né? São 15 para as 10. Se vocês tiverem terminado, se o Vitor não quiser fazer mais nenhuma consideração. Bom, em primeiro lugar, parabéns, né, para vocês dois, porque, como sempre, o conteúdo de vocês é fantástico, né? Esse passeio aí pela questão técnica, também a abordagem da tecnologia, a didática de vocês. Vocês tocam em pontos aí importantíssimos, né, na visão sempre da empresa, né, que desenvolveu a tecnologia. Meus parabéns, viu? Tenho certeza que todo mundo gostou. Se vocês não forem falar mais nada, eu vou finalizar, porque são 15 para as 10, né? As pessoas têm seus compromissos familiares também. Sim, Então exatamente. a gente tem que... Eu só queria aproveitar o espaço, Walterson, agradecer mais uma vez a você, agradecer a todos que estiveram presentes, pessoas novas que estiveram hoje aqui e pessoas queridas, pessoas que participam ativamente das nossas vidas, pessoais, profissionais, que vão compondo aí a nossa história. Então, a todos vocês, meu muito obrigado por disporem desse tempo e compartilharem um pouquinho desses momentos conosco. Maravilha, obrigado. Rafa, oi. Deixa eu só... Tem uma perguntinha da Simone Leandro. Ela perguntou onde encontramos esse pincel de artesanato. Tem uma numeração... Então, tá um problema. O que eu tenho, eu comprei um kit, eu comprei na Calunga. Eu não achei mais. Eu não sei se na internet tem. É um kit, vem alguns ali, mas faz tempo que eu não acho. Eu até queria levar para os cursos, viu, Vitor? Não consegui, cara. Loja de artesanato tem, e tem alguns sites, por exemplo, do eBay tem, o AliExpress, que tem aqueles conjuntos de maquiagem, tem alguns pincéis, e tem também esses pincéis de borracha. Procura como pincéis de borracha de ponta chata. Vocês vão achar bastante opção. Caso vocês não encontrem, manda uma mensagem para a gente que a gente passa o link para vocês. Mas não tem nada muito específico, tá? Vocês conseguem trabalhar com várias opções já que vocês têm no consultório. Maravilha. Mais alguma pergunta, Inui, que você tenha visto no chat aí? Aqui, pelo que eu vi, acho que tranquilo, né? Se alguém quiser fazer algum comentário, né, Walter? Se quiser abrir, Sim, quiser abrir o sem microfone, problema nenhum. Fique à vontade.
Se tiver alguma dúvida, quiser enviar aqui no chat ou até abrir o microfone e fazer a pergunta, aproveitar a presença de vocês aí. A hora é agora. A pergunta é o que vai ter para jantar daqui a pouco, vai. Oi. Acredito que sim, Oi. né? Pois não. Olá. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Eu sou Beatriz, falo de Macaé, no Rio de Janeiro. Maravilha. Obrigado pela participação, Beatriz. Nada, eu queria fazer uma pergunta. Um dos componentes que tem nas resinas de vocês é o alumínio, né? Aí vocês falaram sobre ele obliterar os canalículos ali para inibir sensibilidade e tal. Se futuramente essa restauração soltar por algum motivo, eu precisar refazer, essa presença do alumínio ali obliterando vai impedir uma nova adesão? Não, ela não impede, porque o objetivo aí do alumínio não é a questão de obliterar e estimular a formação de uma dentina reacional. A ideia é que você sele aquele túbulo e você tem uma blindagem juntamente com o seu sistema adesivo. O objetivo da resina composta, nesse caso, é ter um imbricamento mecânico e químico com o sistema adesivo. Ele não vai ser responsável por formar, por exemplo, uma dentina reacional a ponto de te dificultar uma adesão posterior. Diferente de quando você, por exemplo, usa uma técnica de dessensibilização em pacientes que têm retrações, que você vai fazer uma restauração em resina composta e você tem sim uma diminuição da adesão. Nesse caso, você não tem. Walterson, Rafa, se vocês puderem complementar a minha fala. Perfeito, é isso aí. A ideia é essa mesmo. Rafa, você quer falar alguma coisa? Não, basicamente exatamente isso que o Vitor falou, assim, porque quando você tem essa falha, principalmente você teve uma falha de uma restauração que desprendeu, possivelmente a sua camada híbrida também, você teve essa mesma falha. Então, você vai refazer essa camada híbrida. Você não vai ter esse bloqueio. Já não havia, mas também não vai acontecer de novo, né? Por conta do alumínio. Então, quanto a isso, super tranquilo. Entendi. Obrigada. Obrigado, Beatriz. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, acho que a gente pode, pelo adiantado da hora aí, finalizar. Ney, você quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta no chat sobre o adesivo. Pois não, então vamos lá. Deixa eu só fazer um parênteses sobre o alumínio ainda, que eu acho que na composição da nossa partícula, um dos principais benefícios dele, além desse efeito obliterador, diminuidor da sensibilidade, é aumentar o nível da radiopacidade. Talvez essa seja uma questão importante para você ter um contraste de acompanhamento clínico das restaurações. Porque uma grande dificuldade que nós tínhamos antigamente era ter essa validação na interface dente e resina composta. E o alumínio ele vem para suprir essa necessidade também junto ao acompanhamento clínico longitudinal. Maravilha. Vamos lá, Neiva. Então, a Isabela perguntou se o adesivo ele é de 2 frascos também. É sim, Isabela, ele é semelhante ao Clearfill, tá? Ele é um autocondicionante de 2 frascos e ele tem 5 ml a quantidade. Então, ele tem 4 vezes mais adesivos que o Clearfill. Portanto, ele sai mais barato. A gente divide o preço dele por ml. 5 ml dividido pelo valor dele vai sair uma média de R$ 154,00 o ml, enquanto que o Clearfill ele gira em torno aí de R$ 300, R$ 380,00. Então tem a bioatividade, tem uma série de fatores que tornam ele um adesivo excelente, e nós tivemos uma confirmação recente que a carga dele é de 47%. Então é um adesivo aí que atende muito bem os profissionais hoje. E eu acho que, clinicamente, só para validar tudo isso, eu acho que a performance desse adesivo, ela nos dá segurança a nível de sensibilidade pós-operatória. Falando um pouquinho de dente posterior, é muito comum os dentistas relatarem insucessos com a soltura das restaurações e sensibilidade. Por isso, às vezes, as pessoas têm medo de mudar do amálgama para resina, entendeu? O paciente fala, não quero colocar porque fiz e deu sensibilidade. Por conta, talvez, de uma técnica restauradora que não seja eficaz e não seja aplicável. Então, nós preconizamos
um condicionamento seletivo em esmalte e o uso de um adesivo autocondicionante 2 frascos, como é o que a Shofu tem, onde você tem um primer acidulado no frasco número 1 e você vai aplicar ele na cavidade por esfregaço, criando uma interface com aquela smear layer, criando aquele smear plug, e a partir daí você aplica o sistema adesivo, que é o bond, sobre essa camada, sempre por esfregaço, e aí você fotopolimeriza. O grande segredo que a gente sugere é que vocês aguardem um tempo para começar a inserir a sua resina composta, para aquele sistema adesivo ter uma maturação química, para que ele tenha uma melhor força de adesão e automaticamente formar aí uma camada híbrida muito mais resistente. Perfeito. Maravilha. A gente tem ouvido bastante isso, é interessante sua dica. Outro dia mesmo a gente discutiu sobre isso, né, Neiva? Essa questão de você fazer a técnica adesiva e não ficar tão aflito assim, né? Aguardar um pouquinho. Dá tempo para ela, dá tempo do material, ele tem aquele estresse químico, ele vai acomodar, você vai ter um resultado muito melhor. Eu vi professores recomendando, no caso o professor Leandro Martins, de Manaus, que estuda bastante adesão, ele recomendando 5 minutos após a aplicação, e a fotopolimerização do adesivo. Aí é uma estratégia legal que a gente utiliza após a aplicação do sistema adesivo, usar a resina flow, que forma aquele resin coating que eu comentei, que é aquela camada que ela vai aumentar a longevidade e você vai ganhando tempo para começar a colocar os incrementos. E aí você tem que eles consideram uma super dentina, que o Leandro Martins fala muito isso, é uma técnica que vem de um professor chamado David Aleman, que estuda muito essa parte biomimética. Maravilha. Bom demais ouvir quem sabe, né, Neiva? Oh! Parabéns para vocês dois aí, viu, Rafael, Vitor. Tem mais alguma pergunta, Neiva, que você olhou no chat? Eu acho que não, né? Não, dá uma olhadinha. Não. Eu dei uma dica lá, só já que a gente está conversando, sobre a pesagem do silicone, as proporções da base do catalisador. Então, a colher, ela dá essa medida para o dentista. Então, se você for reduzir essa quantidade para fazer poucos dentes e não correr o risco de colocar um catalisador a mais ou a base a mais, você usar uma balança de precisão, né? Ela custa cerca de R$40 em mercado, é muito fácil de achar, confeiteira acha essa balança, você consegue pesar exatamente a proporção. Então, você economiza material, corre menos risco de não acertar na manipulação dele, consequentemente na moldagem. É só uma dica. Maravilha. Bom, então eu vi que você colocou no chat as dentais que participaram, né? Para que os colegas dentistas possam procurar os nossos materiais nessas dentais. Então, nós convidamos aí a todos que assistiram. Tenho certeza que gostaram muito do que viram. A gente tem realmente um material muito diferenciado. Então, façam contato com as dentais, procurem esses materiais que foram apresentados. Agradeço as 3 dentais que participaram, né? A Dental Alencar, a Interdental e a Dental e Companhia, né? Agradecemos aos 2 professores, a todos vocês, colegas, que ficaram aqui até 10 horas da noite. Nosso muito obrigado, né? E para finalizar... Cara, porque tá bom, né? Com certeza. Eu vou destacar só alguns pontos, porque assim, eu fui bem sucinto no começo, porque eu sei da qualidade da aula deles e o quanto eles explicam a tecnologia, né, e de forma didática. Isso que é muito bom, porque não é tão simples assim entender toda essa tecnologia. Mas eu só vou frisar 3 pontinhos aí para vocês, só para a gente terminar essa noite de hoje aqui de bastante conhecimento. O vidro bioativo da Shofu, além de garantir as características de bioatividade com a liberação de íons, que os professores falaram, esse vidro diferente também cria características óticas. Então, todas as nossas resinas têm um efeito camaleônico incrível quando ela está em meio ao tecido dentário. Você consegue mimetizar muito, mesmo que tenha alguma discrepância de cor. E o Rafael falou muito sobre seleção de cor, de matiz, falou de valor. Então, esse vidro bioativo também dá essa característica muito diferente, tá? Que é o efeito camaleônico. A outra coisa é que toda essa... Pode falar, Rafael. Inclusive, a resina incisal, ela forma um halo opaco já. Se você perceber, ela tem essa característica. Sim.
Mesmo que você não faça esse halo opaco, a própria incisal ela por si cria esse efeito, né? Isso é característica do vidro, tá? Que é esse vidro que a Shofu fabrica, é um vidro próprio. Walter, só fazendo um adendo, eu estava estudando o material de vocês e o índice de refração do material, ele é muito similar ao do dente. Então, quando você tem a passagem de luz através do ar e a passagem de luz através da água, por exemplo, você tem um comportamento distinto. E vocês conseguiram chegar num ponto onde o índice de refração de luz da resina composta é muito similar do dente quando você tem essa passagem de ar. Quando o Rafa falou da cor, ele mostrou o slide onde você tinha setinhas com a passagem da luz através do ar. Então, isso é uma das coisas que traz a resina da Shofu como um grande aliado às restaurações estéticas, porque dificilmente você vai ter emenda de restauração e você vai ter aquele halo, é evidente. Maravilha. O outro ponto que eu queria tocar com vocês para a gente finalizar é que a empresa sempre pensou muito na região mais vulnerável do tratamento, que é a interface dente-restauração. Por isso a gente frisa tanto essa questão da bioatividade, né? Esse era um objetivo da Shofu, criar essa proteção na zona mais frágil, que é a interface entre o dente e o material restaurador. Para isso, o vidro bioativo traz todas essas características. E para a gente finalizar por completo, nós temos essas características bioativas não só nas resinas, tá? Nós temos uma série de materiais preventivos, por isso que é importante vocês terem acesso ao catálogo. Nós temos materiais também são os adesivos, né, para adesão. O FL Bond 2 também tem bioatividade. E nós temos também a linha de cimentos chegando ao Brasil, também com bioatividade. Então, a gente vai fechar toda essa gama. Aí a Neiva já está com tudo na mão, hein, Neiva? A gente vai fechar toda essa gama aí de materiais para que vocês tenham realmente um resultado clínico duradouro. O paciente, como o próprio Vitor falou, que ele fique mais tempo realmente com você e cria o acompanhamento, crie saúde, cria aquela possibilidade de promover saúde, porque somos profissionais de saúde, mesmo mexendo com a estética dos nossos pacientes, né? A gente não pode deixar isso de lado. Ok? Então, nosso muito obrigado, uma excelente noite para vocês, né? Um bom final de semana, amanhã já é sexta-feira, e nós ficamos muito felizes de ter vocês aqui, ó, os 2 adesivos aí na mão da Neiva. A Neiva não perde tempo, né, Rafa? Ela é ligeira, né? Maravilha. Então, pessoal, olha, uma salva de palmas aí para os professores. Nosso muito obrigado. E uma boa noite para vocês e até uma próxima. Acompanhem sempre o Instagram da Shofu, que sempre tem bastante novidade. Ok? Forte abraço para vocês. Valeu. Gente, boa noite. Obrigado. Segue a Shofu. Segue a Shofu, é isso aí. Boa noite. Boa noite.